Pegamos o exemplo de um pai que é condenado a pagar pensão alimentícia. E o filho tem 8 anos de idade. Só que esse pai acaba falecendo. E agora, o que acontece com a pensão? Ela é uma obrigação personalíssima, ou seja, o juiz determinou que uma determinada pessoa pagasse determinado valor. Então é ela. Nós não estamos dizendo que essa criança não poderá cobrar de uma outra pessoa. A gente só está dizendo que a pensão relativa àquela pessoa se extinguiu. Naquele mês que ele morreu, a partir daquele mês em diante, não há mais pensão daquela pessoa. Que é através do testamento você estipular que vai deixar um legado de alimentos para uma determinada pessoa. Olá, ilustres! Quando uma pessoa que paga pensão alimentícia falece, como é que continua o pagamento dessa pensão? E agora, o que acontece? Esse tema será tratado neste podcast. Fique conosco. Olá, Yasmin, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui nos assistindo. Alimentos. É um tema que a gente fala e nunca acaba. Sempre surge alguma dúvida, Sempre tem alguma coisa. E vamos mais uma vez, porque são temas sempre interessantes e que geram dúvidas às pessoas. Que é o cotidiano, né? Não adianta, né? pessoas. São fatos da vida que vão ocorrendo e nós vamos trazendo aqui para que a gente possa mostrar e explicar às pessoas essa situação. Mas, doutora Yasmin, nós temos que falar de alimentos, como nós estamos comentando aqui. Antes, eu só quero fazer um adendo muito rápido, uma explicação. Pai e mãe pagam alimentos por causa do poder familiar. Então, como a gente já disse em vários vídeos, não é escolha se vai pagar ou não. Vai pagar. Só vai se discutir o valor. A partir dos 18 anos de idade, aí nós já estamos falando de um princípio de solidariedade. Aí já engloba a família, até segundo grau, já é uma outra situação, ok? Então, a gente precisava dividir essa questão para poder falar o que nós vamos dizer agora. Pegamos o exemplo de um pai que é condenado a pagar pensão alimentícia. E o filho tem 8 anos de idade. Só que esse pai acaba falecendo. E agora, o que acontece com a pensão? Alguém vai assumir essa pensão? Essa criança não recebe mais pensão? O inventário deste pai vai cobrir o valor das parcelas? Ou será que se transmite automaticamente também para outros? Outros herdeiros terão que pagar? Olha quanta pergunta que nós temos e vamos responder todas agora a partir deste minuto. Bom, antes de a gente dar o panorama dessa situação, que tem alguns caminhos que a gente pode seguir a depender do que aconteceu, nós temos que entender que a pensão alimentícia ela é uma obrigação personalíssima, ou seja, o juiz determinou que uma determinada pessoa pagasse determinado valor. Então é ela. Vamos supor que é tu, tá, Felipe? Então tu ficou responsável, é o teu dever. Tu não pode transmitir para fulano, para ciclano. Não existe essa possibilidade. O nome da pessoa, CPF, RG, tá tudo lá dizendo exatamente quem vai pagar. Não existe essa possibilidade, não existe, porque ela é tua e tu não pode transmitir para ninguém. Logo, quando a pessoa falece, a gente tem no direito que a gente chama de extinção da personalidade jurídica. Então, todos os direitos e deveres se encerram porque a pessoa não está mais viva para exercê-los. Então, não faz sentido, né? Concorda comigo? Então, no falecimento deste pai, ele não estará mais aqui para pagar a pensão alimentícia, né? Porque, enfim, morreu. Morreu com ele porque é personalíssimo. E aí nós temos que ver algumas situações que a gente vai tratar depois, Há uma brecha, né? Há uma brecha em que a gente pode, por exemplo, utilizar o espólio, que são todos os bens ativos e passivos que o falecido deixou, para pagar essa pensão alimentícia, mas não é assim automático, tem certos critérios que a gente tem que observar, que a gente vai comentar daqui a pouco. Pensem assim, como a doutora Yasmin comentou, a pensão ela não pode passar para outras pessoas. Então, se a pessoa faleceu e ele tinha irmãos, esses irmãos não vão assumir. Se a pessoa faleceu e tinha pais, esses pais não vão assumir. Não automaticamente.
Nós não estamos dizendo que essa criança não poderá cobrar de uma outra pessoa. A gente só está dizendo que a pensão relativa àquela pessoa se extinguiu. Naquele mês que ele morreu, a partir daquele mês em diante, não há mais pensão daquela pessoa. Mas ele deixou patrimônio, Felipe, ele deixou 1 milhão de patrimônio lá. Por que o patrimônio dele não vai servir para pagar a pensão? Porque ele morreu. E quando ele morreu, a obrigação dele se extinguiu junto. Então é por isso que ele não vai pagar. E aí a pergunta que fica é, tudo bem, mas a pensão se transmite automaticamente aos seus herdeiros, que estão no espólio, que estão nesse processo do inventário? Por exemplo, ele deixou uma esposa, ele era casado com outra mulher, ele deixou esposa e deixou filhos nesse outro inventário. Automaticamente, essa pessoa que faleceu vai passar para esses outros o direito de continuar pagando, o dever, nesse caso, de pagar a pensão? Não, porque era dele. E muitas pessoas se enganam, acreditando, aliás, que no direito as coisas são espontâneas, se transmitem automaticamente. E não, tudo vai depender da movimentação da própria pessoa, sair da inércia e entrar com uma ação e do aval judicial. Senão, nada acontece. Não existe isso. O que nós temos de exemplo que a gente pode usar, doutora Yasmin, é assim, existe uma exceção? Existe, mas não para o pagamento, tá? Mas existe uma exceção. Digamos que esse pai estava devendo pensão alimentícia, tinha um título executivo que estava sendo cobrado e esse pai estava devendo pensão alimentícia e ele morre. Neste caso, o filho pode habilitar o valor devido da pensão no processo lá do inventário, no espólio, então ele pode colocar lá como dívida e aí ser ressarcido ou ser indenizado desse valor que estava em atraso. Ou o pai morreu hoje e estava com uma pensão em atraso que ainda não tinha sido cobrada, mas estava em atraso. Nesse caso, ele consegue colocar dentro e ser ressarcido desse valor, ressarcido / indenizado. Ok, mas para por aqui. Sim, então Tá. apenas as parcelas atrasadas, a que ele deixou de pagar e que ele devia em vida. Mas a partir do momento que ele morreu, morreu hoje, as próximas não existe. Acabou. É só daqui para trás o que ele já devia. É só daqui para trás. Perfeito. Mas assim, então, meu Deus, e agora? O que Como faz que fica da vida? essa criança? Fica desamparada? Bom, nós temos o artigo 1829 do Código Civil e aí a gente poderia seguir uma regra. Por exemplo, essa criança, primeiro vai ter que finalizar o inventário, tá? Mas essa criança pode cobrar, por exemplo, pela solidariedade de outros parentes. Então, quem morreu foi um pai é um ascendente. Se o pai era um ascendente, essa criança pode tentar cobrar pensão alimentícia dos avós. Sim. Aí seriam dos 4 avós, paternos e maternos. Poderia tentar cobrar deles. Não deu, ele tem irmãos, daqui a pouco ele pode tentar ir nos irmãos. Então, ele vai poder tentar cobrar de outras pessoas, não só de outra, como de outras pessoas daquela mesma classe, digamos assim. Então, digamos que esse pai deixou só irmãos, porque nós vamos só até 2º grau em cobrança, tá? Então, colaterais de 2º grau, que são tios. Então, tu só pode ir até os tios. Então, vamos dizer que esse pai que faleceu deixou tios. Nesse caso, tu pode cobrar dos tios, não importa aí quantos tios sejam, tu pode cobrar, cada um pagaria um valor. Mas aí o juiz vai analisar se essa criança necessita mesmo da pensão e a possibilidade de quem vai pagar. Então, cada um vai pagar um pouquinho. Sim, então, uma só proporção. É assim que vai funcionar. Então, poder cobrar de outras pessoas, elas podem. Agora, tu me perguntou antes de a gente entrar no vídeo, e se ela não tem ninguém? É só ela e a mãe. E aí? Acabou, né? Tu não tem de quem cobrar? Aí infelizmente, não tem. Não tem muito o que fazer, porque se não há se tu não parente, deixou outros parentes, né? Não tem essa possibilidade. Então, a mãe vai acabar arcando com tudo, como ela já faz naturalmente, que quando os pais moram com os filhos, sim, o pagamento de pensão, mas naturalmente, com as coisas do dia a dia, enfim. Então, Sim. de fora, não vai ter. Mas, como eu digo, o pior de quem não paga a pensão é de quem não deixa o like. Né? Não deixou o like, não curtiu o vídeo, não mandou para a amiga, para o amigo que precisava ver esse vídeo. Então, a gente está aqui, nós podíamos estar matando, roubando, mas não, nós estamos só pedindo o like e o compartilhamento desse vídeo com pessoas que vocês sabem que precisam. Até
É porque não Então, vai cair o seu dedo, né? Então pode deixar lá. esperamos que não. Então, por favor, faz isso. Nós temos uma dica muito boa no próximo bloco, que tem como salvar muita coisa. E essa é a especialidade da doutora Yasmin no escritório. Fiquem com a gente. Ó, até rimou. Doutora Yasmin, só para finalizar o assunto que nós estávamos falando antes, digamos que essa criança processe os avós, tios e tal. O valor da pensão vai ser o mesmo, Não. né? Não tem porque a realidade financeira das outras pessoas provavelmente é diferente do alimentante, como são mais pessoas custeando, né? A necessidade da criança pode até ser a mesma, mas a possibilidade de quem vai pagar pode ser variante, Sim. variável. Então, vai haver essa situação de análise. Eu já vi casos aí que juntava, sei lá, 10 pessoas, cada uma juntava R$ 50 para chegar ao valor do alimento da criança. Mas se não chegar no valor, não chegou. Então, não é que nem o pai ou a mãe, que é obrigatório, mas enfim, né, necessário. Quando a gente está falando desse tipo de parente, a regra Tem já essa muda, variação, né? né? Essa variação já chega, já muda e vai tentar chegar o mais próximo possível. Se chegar, legal. Se não chegar, Ou daí paciência, vai ficar no quanto eles conseguirem comprovar de renda. Agora tem uma situação que é muito interessante e aí é planejamento sucessório, e é a tua área do escritório, então eu vou ficar só ouvindo você desfilar as palavras aqui para nós. Bom, Felipe, a gente tem uma solução que a lei nos dá, que é através do testamento, você estipular que vai deixar um legado de alimentos para uma determinada pessoa. E por que isso é importante? Porque muitas vezes há aquela preocupação, nossa, se eu falecer, e agora? Será que meus filhos vão cuidar desse irmão que, por exemplo, é deficiente, precisa de uma pensão, é um filho fora do casamento, então não tem muita proximidade? O que vai acontecer com essa pessoa? Então, o próprio pai lei... descobre que está com uma doença agora, naquele momento. São várias situações e o planejamento sucessório serve, como a gente já deve ter comentado em algum dos vídeos, para dar paz, para que aquela pessoa possa seguir a sua jornada espiritual e deixar tudo aqui na Terra, em vida, óbvio, regularizado e evitar os atritos familiares. E através deste legado de alimentos, através do instrumento do testamento, é possível fazer isso. Então, como a gente já falou em outros vídeos também, nós temos 2 blocos de patrimônio que é a legítima, que esse não tem como tu fugir, e nós temos a parte disponível, que essa você pode fazer o que bem entende. E é nessa parte disponível que existe a possibilidade de você fazer um legado de alimentos. Então, você insere no testamento essa cláusula, e geralmente, Felipe, são pessoas que possuem fontes de renda. Por exemplo, o pai, ele é dono de um imóvel e esse imóvel gera frutos que são os aluguéis. Então, tem uma renda, tem uma fonte pagadora que pode tranquilamente dar conta deste legado de alimentos. Inclusive, pode ser por tempo determinado, enquanto ele não atingir a maioridade, enfim. Tu pode estipular uma série de cláusulas para poder garantir o sustento desta pessoa. E aí, Até, no seu vai fazer a falecimento... faculdade, até terminar a faculdade, enfim, tu Sim, estipula o limite. é uma O declaração de boa importante é vontade. que esse legado não fira realmente o que tu falou, a legítima, né? Sim, Porque tem que daí estar dentro daquela proporção que a lei tem que estar estipula, na proporção né? dos 50%. Aí tudo bem, se passar da porção dos 50%, aí já modifica a E situação, né? lembrando que esse legado de alimentos tu pode deixar para qualquer pessoa, não só os teus filhos, pode ser para sua esposa, para um amigo que, enfim, foi muito importante para ti, porque é a parte disponível, logo tu pode expor como bem entende para quem bem entende. Então, é uma brecha, uma possibilidade que a lei nos dá para que a pessoa possa ficar tranquila quanto ao sustento daquela pessoa. E aí, enquanto tiver essa fonte pagadora, enquanto as cláusulas ali se cumprirem, se for por tempo determinado, enfim, vai haver então este pagamento e a pessoa vai ficar tranquila recebendo aquele legado de alimentos para o seu sustento. Interessante, né? Um pai está vendo que vai falecer, que infelizmente sua jornada aqui está acabando e ele pode pensar nisso. Sim. Olha, vou resolver isso aqui para que não dê problema, para que esse filho não processe outros parentes, então o problema vai ficar comigo, eu não vou deixar resolver. Desamparado também, né? É interessante, é legal, né? Mas baita tema e planejamento sucessório, um outro tema que a gente trabalha dentro do escritório, e as pessoas não sabem sobre isso. Então, por isso que nós trouxemos, que é mais uma forma que a gente tem de evitar
As pessoas acreditam, doutora Yasmin, que o direito serve para resolver problemas imediatos. E se elas entendessem que o direito serve para te resolver problemas futuros, as coisas seriam diferentes. O problema é que a pessoa te procura quando deu tudo errado. Exatamente. Tu sabe que vai te divorciar, e aí tu fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, até que dá briga, uma Maria da Penha, tu é expulso de casa, dá toda aquela porcaria, aí tu procura advogado para resolver. Só quando a bomba estoura que o Se advogado é tivesse procurado. procurado antes, tinha sido feito um acordo, tinha sido resolvido com calma as coisas, cada um saído na boa, com seu patrimônio, sem ter aquele Exatamente. processo de 5, 6 anos de briga. Mas não, as pessoas esperam acontecer para daí, quando acontecer, procurar um advogado Na verdade, e achar que vão resolver naquele momento daquela forma, na né? verdade, tudo no direito o advogado consegue prever lá na frente as consequências e tudo Sim. isso pode ser evitado se tu for antes, quando está na Esse é o nosso trabalho, né? Exato. Prever o futuro. Não é só consertar problemas, mas prever problemas futuros para que eles não ocorram e se ocorram, o que vai acontecer? Como diminuir esses prejuízos? Esse é o nosso trabalho. Essa é a ideia. E trouxemos mais um exemplo aqui dessa situação de como é que nós podemos fazer para prevenir um problema. Pessoal, mais um vídeo vencido. Já estamos no 36 ou 37 podcast. Eu tento contar ainda. Eu sou da moda antiga. Eu vou tentando contar, mas vamos lá. Compartilhe os vídeos, né? Dá aquela curtidinha para nós. Temos o Insta, temos uns reels no Instagram que vocês vão adorar. O Rios de Páscoa que tá vindo. É verdade. Gente do céu, fantástico, fantástico. Então, dá uma acompanhada na gente. Temos o nosso lado brincalhão, mas também temos o lado sério, né? A gente também... esse dia eu estava brincando com um cliente que ele não acreditou, mas a gente é humano também. Advogado também é ser humano, dizem né? que a gente também Advogado respira, pode se divertir, come, vai à praia. Então, assim, a gente tem esses dois lados brincalhões e o lado brincalhão e o lado sério. O nosso Instagram também tem um pouco de brincadeira. Dá uma olhadinha lá, dá uma curtida, segue a gente. Qualquer pergunta, deixa aqui embaixo ou pergunta no Instagram, não há problema nenhum. Se a gente conseguir... O nosso site também. Tem o nosso site, que você consegue fazer lá um cadastro e a gente responder a pergunta. Então, assim, ó, se você tem uma pergunta, só não vai ser respondida se você não quiser, tá bom? Um grande abraço, doutora Yasmin. Muito obrigado por mais um podcast. Espero lhe ver no próximo. E até a próxima.